Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então estamos mais uma vez aqui reunidos para vivermos essa experiência das virtudes. Hoje nós falaremos sobre a virtude da adoração. Adoração a Deus. E nós vamos falar, antes de falarmos das virtudes, nós podemos falar algo que Aristóteles mesmo dizia. Ele dizia mesmo, nós sabemos que Aristóteles não chegou a conhecer a fé cristã, mas ele auxiliou bastante, é um dos grandes filósofos da nossa humanidade, da nossa sociedade. E ele disse o seguinte, que todo ser ele foi criado para uma finalidade, a finalidade de sair de um estado de imperfeição para um estado de perfeição. Então nós, como cristãos, temos essa identificação, assim como todo ser humano tem essa identificação de sair de um estado de imperfeição e entrar em um estado de perfeição. Essa perfeição nós conseguimos através da maturidade. Então, todo ser humano, todo ser é chamado à maturidade. Não somente o ser humano, todo ser é chamado à maturidade. Você olha uma fruta. Uma fruta ela tem 3 estágios. Ela tem o estado verde, onde ela é imprópria para o alimento. O estado podre, onde ela também é imprópria. E o estado maduro, que é o meio. É o tempo do meio ali. Chegou o tempo daquela fruta. O tempo de jabuticaba. O tempo da manga. Né? Então existem frutas que são temporais. Ou seja, elas dão o seu tempo. O ser humano também ele precisa encontrar esse tempo, esse meio, essa maturidade nele. Por isso, aquele que evita a maturidade, seja continuando eternamente uma juventude em uma imaturidade e em uma inocência eterna, ou aquele que vive uma maturidade além, né? De ser cabeça dura, de não aceitar conselhos, de não estar pronto para aprender, essa pessoa ela está incompleta. Então, a nossa sociedade ela vive hoje uma dificuldade em aceitar a maturidade. Pessoas se sentem ofendidas quando são chamadas de velhos, quando chegam à fase adulta. Muitas pessoas chegam à fase adulta e querem continuar sendo crianças, agir como crianças, agir como adolescentes, festejar como adolescentes, viver como adolescentes, escutar coisas de adolescente, participar coisas de adolescente. E não é assim, falar como adolescente, não é. Essa pessoa ela é incompleta. E os jovens têm que ser convidados a viver a maturidade. A viver a maturidade. O ideal não é a juventude, o ideal é a maturidade. Bom, vamos falar então, já que falamos essa introdução sobre as virtudes, e essa sede foi instalada em nós, eu acredito que tenha sido instalada em você. Nós vamos falar hoje sobre a virtude da adoração, que vem do latim ad orare, que quer dizer para orar, para rezar, né? Ou seja, é aquele que reza para alguém. Ele reza para um ser superior. E na Bíblia existem várias passagens, né? Claramente, nós não precisamos nem citar aqui. Você consegue identificar pelo menos umas 3 passagens aí de cabeça que você consegue pensar em adoração. Mas por isso nós não vamos perder tanto tempo, não que a palavra seja perda de tempo, mas nós vamos passar adiante e entender que a igreja ela nos distingue, ela distingue 3, porém 4. Eu vou explicar isso. 3 formas de culto, mas porém são 4. O que eu quero dizer? Existe o culto de latria, que é o culto da adoração. Idolatria, ou seja, é adoração a um ídolo. Tá? Então idolatria é adoração, latria, adoração a um ídolo, Então, quando você adora a Deus, Deus verdadeiro, é somente adoração. Então, a latria é essa adoração
a Deus, latria. Existe também a dulia, que é uma honra. Então você venera, você respeita. Por quê? Você respeita porque esse algo ou esse alguém está ligado ou leva você a Deus. Então existe essa veneração, esse respeito. Nós temos dulia aos santos, aos anjos. Nós temos essa dulia, esse respeito, essa veneração aos santos, né? Hoje nós comemoramos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os arcanjos, né? Mas nós temos aí vários santos, Santa Teresinha, São Francisco, São Padre Pio e por diante São Bento. Mas nós podemos também falar de dois cultos que são acima dos santos, porém muito abaixo da latria de Deus, né? Que é a hiperdulia. Lembra lá, dulia você aprendeu que é a honra, o respeito, a veneração, né? Então a hiperdulia, ela está acima da dulia, mas abaixo da latria, da idolatria, da adoração. A idolatria não, da adoração. E nela nós cultuamos a Virgem Maria, que é a cheia de graças, que é a toda cheia de graça. É o próprio anjo, a própria palavra de Deus que fala isso. Maria é a cheia de graça, é aquela que tem todas as graças. Todas as graças derramadas na terra passam pela Virgem Maria. É isso que a palavra de Deus fala, não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus, é o anjo Gabriel que fala a Nossa Senhora, que fala a Virgem Maria quando vai anunciar o nascimento de Jesus. Então, se o anjo fala, ele fala porque ele é um mensageiro de Deus. Ele não distorce, ele não aumenta, ele não diminui nada do que o próprio Deus pensa e tem em seu coração. E nós temos também a protodulia, que é a veneração a São José. São José está acima dos anjos, dos santos, por ser o primeiro a ser honrado. O primeiro a ser honrado no céu. Quando Jesus ressuscita e traz de volta os mortos, aqueles que estavam no limbo, né? Ele conduz aqueles que são justos. E o primeiro desses justos é São José. O primeiro desses justos é o seu pai adotivo. Então, ele é esse que tem a protodulia. Por que eu falei 4 ou 3? Porque a igreja, alguns consideram São José sendo o primeiro da dulia, né? Outros consideram São José também como hiperdulia, junto com Nossa Senhora. Mas isso nós não vamos entrar nesse assunto por agora. Continuando sobre a adoração, agora nós entendemos que Maria não é adorada, São José não era adorado e nem os anjos e santos são adorados pela Santa Igreja. Nós sabemos disso, nós entendemos isso. Eles são venerados, respeitados, mas não adorados. Somente Deus é adorado. Ah, mas eu vi um católico fazendo isso, aquilo. Não existe adoração. Existe respeito, veneração, porque nós vemos Deus naquela pessoa. Vemos Deus e a imagem ela simplesmente representa como uma foto para a minha memória, para eu conseguir memorizar e eu conseguir meditar sobre a vida daquele santo e tentar imitar. Se eu imito, assim como São Paulo diz, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se São Paulo nos convida a imitá-lo, quer dizer que nós podemos imitar os homens que imitaram Deus. Ok? Vamos lá então, voltando a falar sobre a adoração. Adoração é uma oração a um ser superior, a algo superior. Aquele que está acima de nós. E aí a adoração pode ser uma adoração verdadeira ou falsa, né? A adoração verdadeira é somente a Deus. A adoração falsa pode ser ao dinheiro, ao sexo, às drogas, ao trabalho, à família. Até coisas lícitas podem ser adoradas, mas de forma falsa. Serão falsos deuses. Muitas pessoas fazem do dinheiro, do sexo, fazem do celular o seu Deus. As redes sociais hoje são deuses de muitas pessoas. As pessoas parecem que não conseguem largar o celular ali para conviver 5 ou 6 minutos com alguém.
Deus é esse alfa e ômega. Então ele é o início e fim de todas as coisas. Tudo aquilo que não é início e fim, tudo aquilo que não está nesse início e nesse fim, que foi feito de Deus para Deus, né, não é digno de adoração. Ter um coração adorador é estar pleno do dom do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode dar um coração adorador àquele que deseja. Então, ter um coração adorador, primeiro eu preciso desejar. Mas eu preciso desejar no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz a minha vida para a adoração. Algo importante para eu entender na adoração é que eu preciso colocar Deus no centro. Imagine um círculo, uma roda, uma bola. Nela existem vários perímetros, mas somente um centro. Deus é o centro, Deus deve estar no centro. E tudo aquilo que está ao redor deve olhar e admirar o centro, aquele que está no centro, que no caso é Deus. Se eu coloco, por exemplo, eu vou falar muito do dinheiro aqui porque é algo que o próprio Jesus ele fala: não adoreis, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse servir também é uma expressão de adoração. Ou você serve e adora a Deus, ou você serve e adora ao dinheiro. Então é colocar no centro. E aí para a sua oração, você pode ter um lugar especial, não somente no Santíssimo, mas um momento de oração. No seu momento de oração, entrar dentro de você e perceber um lugar onde você consegue encontrar Deus. Um lugar físico mesmo que seja na sua memória, um lugar físico onde você possa adorar, se ajoelhar, mesmo que você não possa se ajoelhar, né? Mesmo que você não possa se ajoelhar fisicamente, você pode se ajoelhar no seu íntimo, no seu interior. Qual é o mistério que nós meditamos? Eu não falei na semana passada, eu me esqueci, perdi um pouco o foco, me esqueci, mas o mistério que nós veneramos, nós meditamos, melhor dizendo, nós meditamos nessas duas virtudes, a do silêncio que nós falamos semana passada e a da adoração, é o mistério do nascimento de Jesus em Belém. Então nós percebemos Maria tanto silenciosa, como eu falei semana passada, como adorando aquele momento, porque a encarnação de Deus, a encarnação do Cristo é um dos maiores milagres, pois Deus se faz homem. Deus não era homem até aquela encarnação. Deus é Deus desde sempre. Jesus Cristo existe, o Filho existia, mas não encarnado. E ele encarnou-se no seio da Virgem Maria e nasceu. E esse nascimento, essa encarnação, foi motivo de adoração para nós. Por isso o Natal é tão importante para o cristão. Por isso o Natal é tão importante, porque não é a memória de mais um milagre, talvez o milagre de Jesus. E nós vamos falar isso mais para frente, sobre os outros milagres, sobre as outras aparições, sobre as outras epifanias do Senhor. Maria e José então se colocam em profunda adoração a esse grande milagre, ok? Para nós finalizarmos, vamos falar então como praticar e quais são os inimigos da adoração. Para praticar, eu preciso criar uma rotina semanal e seja fiel a essa rotina. Crie uma rotina semanal, escreva no papel. Vou fazer adoração de tantas horas, que seja 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos por semana, mas vá aumentando essa rotina, vá aumentando e sendo sempre fiel. Colocar Deus no centro, como nós já falamos. Então Deus deve estar no centro. Então quando você está ali na sua adoração, e a adoração não é somente um tempo específico, mas é o tempo todo, é 24 horas. Então, mas aquele momento é o momento onde eu concentro os meus pensamentos, a minha memória, as minhas faculdades em Deus. E coloco Deus no centro, coloco Deus no trono dele, para ele reinar na minha vida.
render-se à vontade de Deus. Porque muitas pessoas adoram a Deus e falam: ah, Deus é grande, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo e tudo mais, né? Frases feitas que a gente vai ouvindo, mas quando vão rezar, não colocam a vontade de Deus. E aí Deus não está sendo adorado na sua vida, meu irmão, minha irmã. E aí Deus não está sendo adorado. Então é preciso colocar Deus no centro e render-se à sua vontade. E pontuar as prioridades. Quais são as prioridades? Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Depois, a minha família. E aí eu vou colocando o meu trabalho, né? Cada coisa, os amigos, os meus afazeres e tudo mais. Eu vou colocando abaixo, claro, de Deus. Mas ter essa consciência. E se algo vai subindo ali de prioridade, o dinheiro, o trabalho, a doença, ou a saúde, aquilo que for, você deve estar atento a que isso não seja um risco, seja uma ameaça à adoração ao centro que pertence a Deus, ao trono que pertence a Deus dentro do seu coração. Os inimigos da adoração são as distrações, né? Então a pessoa fica dispersa ali, olhando para tudo quanto é lado, pensando em tantas coisas, mexendo no celular e não participa realmente daquela adoração, né? A preguiça, os apegos também, a ignorância, né? Como nós falamos aqui, eu não rezo a Nossa Senhora porque eu acho que vai ser uma idolatria. Não vai. Não vai. Não vai ser uma adoração, vai ser uma veneração. Porque você pensa o seguinte: se você, sendo pecador, respeita a sua mãe, Jesus não respeita a mãe dele? E se nós somos convidados a imitar Jesus em tudo, então nós devemos imitá-lo também nesse respeito, nessa escolha, porque Jesus escolheu Maria. O Pai escolheu Maria. Então nós, imitando o Pai e o Filho, sendo perfeitos como o Pai é perfeito, somos convidados a respeitar a Virgem Maria como eles respeitaram e escolheram. E por fim, o orgulho. Maria é a rainha da humildade. Maria é a rainha da humildade. Então ela não pode nos ensinar a vivermos sem esse orgulho que nos prende e tira Deus do centro de nossas vidas. Que Maria nos ensine a sermos verdadeiros adoradores em nossas vidas e em nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar, então, a compartilhar esse vídeo com quem você acha importante, interessante. Assista aos outros vídeos se você ainda não assistiu. Faça parte dessa experiência de buscar as virtudes e vamos crescendo cada dia mais nas virtudes, assim como eu disse na semana passada, né? As virtudes elas vão crescendo conforme os dedos das mãos, eles não crescem um por um, como Então, se você já está fazendo pelo menos esses 6 que eu já falei aqui, com certeza outras virtudes já estão crescendo na sua vida. Seja fiel, participe, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, né? E vamos crescendo na graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar a oração de São Miguel Arcanjo, né? Nesse dia que é dia dele, que nós comemoramos, que a Santa Igreja comemora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos que andam pelo mundo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.